Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Scheidt, tá? Eu sou mais conhecido como Foca aqui em Floripa, então acho que tem bastante gente que já conhece. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória também aí, acho que é importante. E eu dou aula, pessoal, há 13 anos no ensino superior aqui em Floripa, dei aula na Faculdade de Energia há 10 anos, dou aula no Senai agora há 3 anos, né? Então, a gente acaba conhecendo bastante gente, acaba conhecendo a galera. Quem já foi meu aluno, eu já trabalhei, a gente já trabalha juntos. Tem uma galera ali, né? Tem uma galera que a gente se encontra sempre no TDC. Estava falando para a Yara que a gente vem no TDC para encontrar a galera, né? Então, aqui é o local onde a gente encontra o pessoal, tá? E além disso, pessoal, até para contar uma historinha rápida aqui, ano passado, tá? Eu fiz uma viagem para o Vale do Silício, tá? E foi uma viagem assim que transformou bastante a minha vida. Acho que esse é um ponto muito importante, e principalmente porque o que eu vi lá, assim, né, eu acho que era um pouco do que eu queria contribuir aqui para a nossa área também, né? E aí, quando eu voltei, a gente pensou, junto com o John, né, que é o meu sócio no livro aqui também, e a gente criou um livro chamado A Nova Engenharia de Software com AI, tá? Nesse livro, pessoal, a gente aborda bastante coisa do que realmente tem sido a engenharia de software, né? Então, eu que comecei lá do algoritmos, da programação estruturada, da orientada a objeto, da programação web, como é que a gente transforma e como é que a gente motiva o aluno, né, hoje em dia, a aprender a programar, né? Vocês sabem que a programação mudou, a gente não programa como programava anteriormente, né? Então, eu não tenho mais como ensinar aquele meu aluno da forma como eu ensinava antes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que a gente está ensinando eles, né? Mas, principalmente, como que a gente também está ensinando o pessoal nas empresas a criar agentes de verdade, né? E o que é, como é que ele funciona, né? Acho que muito se falou aqui de agente, talvez tenha alguns pontos ali que eu acho ainda que é importante tocar no assunto, mas, principalmente, eu queria trazer cases de empresas reais que a gente tem criado agentes, tá? Então, eu acho que esse é o maior ganho para fazer vocês refletirem como que a gente pode criar um agente na nossa empresa? Onde que a gente pode colocar ele lá, tá? Hoje a gente tem trabalhado em três linhas nas empresas, né? É a camada cultural, a camada de processo e a camada de ferramenta, né? Geralmente o pessoal já chega botando um agente para resolver o problema, né? Só que a gente tem visto que isso não funciona muito bem, né? Se a gente não fizer o letramento, a cultura, criar os processos, ensinar todo mundo, ter governança, né? Hoje em dia tem uma palavrinha chamada Shadow AI, né? Que é aquele AI que todo mundo usa o Cloud, outro ChatGPT, outro Gemini, outro DeepSeek, e aí as centenas de LLMs que tem por aí, né? Então a gente começa criando tudo aquilo ali. Uma empresa grande é diferente de uma empresa pequena, naturalmente, né? E aí, pessoal, quando eu voltei também de lá, que eu andei num carro que não tinha motorista, né? Alguém já andou num carro que não tem motorista aí? Quando tu anda com um carro que não tem motorista, e tu é um nerd que nem a gente fica pensando como é que aquilo funciona, né? Deve ter um cara lá atrás pilotando, olhando lá pela tela e dirigindo. E aí tu fica olhando pro painel, olhando para as câmeras, olhando para alguma coisa. E aí quando eu voltei, eu fui palestrar num evento, que era um evento inclusive na área do varejo. E aí o cara falando lá que ele não conseguia integrar 2 unidades, porque a gente não funciona e darará. E aí quando eu subi, eu mostrei um vídeo de eu andando lá no carro sem motorista, e eu assim, cara, se tem uma coisa mais complexa do que criar um carro que não tem um motorista, que tu vê um monte andando na rua, estacionando, e um não bate no outro, e tu nem sabe como aquilo funciona, cara, tu consegue criar um agente para conectar 2 unidades, né? E aí a gente começou a conversar, foi até legal que ele acabou virando meu parceiro, meu cliente, a gente até está desenvolvendo produtos lá. Só por isso, olha só que legal, né, galera? Então, a nossa experiência, às vezes, de ver alguma coisa que uma pessoa não viu, ela já vale a pena, ela já é um argumento comercial, ela já é um argumento técnico, ela já é muito legal também. E aí também, né, e aí eu vou fazendo um paralelo tanto da área acadêmica quanto da área prática também, vou começar da área acadêmica. Cara, olha só como é que eu ensinava os meus alunos antes, né? Ficou meio ruim aqui, mas aqui é como eu ensinava um laço, repetição e um condicional, um if, um while, um for, um do while, etc, né, para o aluno, né? Então, aqui tu tem um for de 1 a 10, e aí quando tu vai percorrendo na posição 0, tem isso, na 1 tem isso, na 2 tem aquilo. Cara, e aí o aluno me levanta a mão e pergunta, professor, quanto que a gente vai aprender a usar AI? Daí eu fico com vergonha, né, quando ele me faz essa pergunta, né? Eu fico com vergonha.
Então, se eu começar a ensinar isso aqui, isso é para a gente pensar também, tá, pessoal? Como é que a gente vai formar os profissionais do futuro também? Faz parte aqui. Não adianta eu chegar para o cara ensinando o if, e o cara não está nem aí para o if, se a lua, se hoje está chovendo, amanhã vai de carro, se não vai de ônibus, foi assim que a gente aprendeu. Não é assim que se aprende mais. Sorry, não é assim, né? Então, até lá, né, no ensinar, pessoal, o negócio mudou, tá? Parece simples, mas mudou. Eu tenho que ter estratégia para isso. Eu vou mostrar algumas estratégias que é a mesma que a gente aplica dentro das empresas para ensinar a gente, para o pessoal, tá? E aí todo mundo também já viu esse desenho aqui, né? Claro, lá na faculdade é o primeiro, lá no algoritmo é o primeiro que o professor, na verdade não é nem no algoritmo, né? Que é naquelas que a gente aprende lá, estrutura, e HTML, UML, né? Esses caras aí. E aí a gente aprende que o cliente pediu e o que ele queria tinha que passar lá no telefone sem fio e numa série de coisas, né? Cara, hoje em dia, esse mesmo processo que a gente usava antes, que daí é um processo de software, daí estou falando de Agile, estou falando de qualquer processo que tem dentro das empresas, ele também não cabe mais, não funciona mais, né? A velocidade que a gente produz hoje não é a velocidade nem que o QA consegue testar a quantidade de coisa que a gente libera. Todo mundo está passando isso nas empresas, isso é óbvio até, na verdade, né? Então, tu imagina um processo de software que, às vezes, em uma reunião, a gente mata 10 cards, a gente faz 10 features numa reunião, né? Dentro de uma reunião, eu não preciso receber um card, eu só preciso saber o que tu quer, a gente vai lá, resolve e já manda direto para o cara testar, entendeu? Quando manda, na verdade, né? Mas, pessoal, isso aqui também caiu por terra. Então, segunda coisa caiu por terra. Então, tudo a gente está tendo que reaprender a criar, pessoal. E o software, a gente também está tendo que aprender a criar. O software não é igual a gente criava antes. Aprender não é igual, criar software também não é igual. Então, a gente precisa aprender de uma forma diferente, né? Então, é mais ou menos aí que a gente vem. Então, como é que a gente puxa, né? E aí, muito das coisas que a gente viu lá, quando eu fui num evento lá chamado TechCrunch Disrupt, né? É um evento, uma feira de tecnologia de São Francisco, de inovação, muito legal também. Ninguém falava de software, todo mundo falava de agente, que daí aqui também está todo mundo falando de agente. Só que daí, eles falaram uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que é o seguinte: agente, pessoal, é uma coisa que tu não vai mais nem precisar de tela. E qual software não precisa de tela? Alguém já pensou nisso? Né? Como é que eu vou interagir com uma coisa que se conecta com várias outras coisas, sem precisar de tela e sem precisar de nada do tipo, né? E aí a gente entra realmente nos agentes, né? E como funcionam os agentes. Então, essa minha imagem aqui, até uma imagem bem antiga, e aí é como que é a anatomia de um agente, como que se caracteriza um agente, como que eu desenvolvo um agente pensando na estrutura de dados do agente, né? Na nova engenharia de software dele. Então, o agente, ele tem um papel, ele tem as instruções, né? Quais são as instruções? A instrução, no final, ela é um system prompt, né? O que um agente vai fazer, o que ele não vai fazer, como que ele vai responder, o que ele não pode responder, né? E tudo isso a gente tem que colocar ali, a gente tem que saber caracterizar esse agente, né? Isso já foi falado, tá? Mas aí tem algumas coisas aqui que também eu vejo que se fala um pouco, né? Memória, né? Pô, parece até óbvio, mas um framework, tipo, eu vi a galera falando do PHP, provavelmente é o LandGraph, qualquer coisa ali que a galera está usando lá também, eles já encapsulam também essa parte de memória. Memória é para ele ter contexto, para quando eu perguntar alguma coisa, 50 vezes ele saber do que eu estou falando, etc, né? E aí eu entro em outras coisas também, ferramentas, são as tools, né? Uma tool posso chamar uma API, posso chamar qualquer coisa desse tipo, né? Dali pode conectar direto no banco via uma tool, posso fazer o que eu quiser, né? Harness, né? É uma coisa muito importante também que se tem falado bastante hoje, né? Por exemplo, uma coisa bem simples, quando eu estiver fazendo uma operação crítica, eu poder saber antes que eu tenho uma operação crítica, o que é, o que ele vai fazer, ele poder me mostrar um plano do que ele vai executar, eu poder aprovar aquele plano, né? Então, tudo isso está lá na característica do agente, ó. Dados, né? Pô, então assim, ó, uma coisa que também é bem básica aqui, né? Não tem agente sem dados, né, pessoal? Vou conectar o agente com o quê? Né? Se eu não tiver dentro de uma empresa que tem dados, e toda empresa, o mais rico que tem dados, o agente não vai se conectar a lugar nenhum, não vai se conectar a uma API, porque a API não conversa com ninguém, né? Então, o principal ponto é dados. MCP, que é um novo padrão de comunicação, né?
Então, antigamente a gente falava de API, mas a API tinha o Swagger, tinha o campinho, tinha a API, o endpoint, tinha se era put, pet, put, né? E hoje a gente não precisa mais se preocupar com esse monte de coisas. Eu tenho um conector MCP, que é uma linguagem, que é um prompt, que ele consegue se resolver e conectar em diversos lugares ao mesmo tempo. E eu vou trazer alguns exemplos bem legais para a gente falar sobre isso, né? Eu também tenho a parte de intenção, né? Quando eu mando um prompt para ele, ele vai saber aonde ele vai conectar, quem que ele vai chamar, qual é a tool que ele vai chamar, como que ele vai fatiar aquele meu texto e o que ele vai resolver. Isso é intenção, é bem legal também. E uma coisa chamada também Raga, né? Que daí a gente vê também a galera falando um pouco, mas é super importante. Se eu tenho uma série de documentos dentro da minha empresa, esses documentos eles são privados, logicamente eles não estão dentro das LLMs, né? Ele não está lá no ChatGPT, ou pelo menos ele não deveria estar, né? Se vocês não estão colando um monte de documento lá no ChatGPT, no Gemini, etc., né? Ele não deveria estar. E aí eu posso ter um processo que a gente chama de RAG, que eu criar o meu próprio modelo, meu próprio dataset, não chega a ser um modelo, mas é criar o meu próprio dataset, usando os mesmos padrões de chunks, embeds, etc. E eu criar o meu próprio modelo local, que a minha tool vai primeiro consultar nos meus documentos, no modelo da LLM, no prompt da LLM, como eu já pesquisaria isso em qualquer local fora, né, qualquer LLM, e ele vai me trazer esses dados, né, local. E eu tenho uma série de mecanismos hoje em dia, inclusive, para melhorar esse processo RAG. Eu tenho RAG, eu tenho modelos híbridos para eu poder pesquisar, por exemplo, num banco local junto com o Raga, ou no Elasticsearch junto com o Raga, para melhorar ainda o retorno da minha pesquisa, tá? Isso é super importante também, e isso faz parte do contexto do agente, pesquisar em dados, né? Eu vi numa outra palestra ali do JavaScript, inclusive, e aí foi novidade também, que no nosso livro a gente tem um capítulo só desse framework aqui, chamado Master AI, tá? O Master AI é um framework que encapsula tudo isso aqui, ó. Ele já tem tudo isso. Então, o Context Engineering, né, que é aquela palavrinha bonita que é para a gente encapsular tudo isso aqui, ele já tem no Master AI. Então, basicamente, eu crio um projeto e eu já tenho tudo isso. Eu já tenho memória, eu já tenho capacidade de fazer harness se eu quiser, eu já tenho ali uma maneira bem simples de criar um dataset próprio com Raga, eu tenho tudo isso pronto. Eu tenho observabilidade, eu consigo ver todos os prompts que o meu usuário mandou, né? Eu consigo ver quanto de token eu estou gastando. Então, ele já tem tudo isso no framework, pessoal. Então, hoje, criar um agente, ele é como criar um novo projeto. Aquele File New Project que a gente fazia, aquilo é criar um agente, na verdade, né? Então, ele está mais simplificado, a gente usando a ferramenta correta, né? Inclusive, ele tem toda a parte do encapsulamento também do protocolo MCP, que é aquele protocolo que eu consigo conectar ele em qualquer outro agente, inclusive eu consigo conectar ele nas LLMs, né? No Cloud Code, no ChatGPT, e aí consigo fazer uma pesquisa nele, ele faz no meu software, né? Então, rapidamente, pessoal, eu consigo criar um software que é um agente que já encapsula tudo aquilo, simplesmente, ó, instanciando um agente, dando as instructions dele, né, que ele é um cara que faz um pedido, registrando banco, etc., e dando as ferramentas corretas para ele. Simples assim, com 15 linhas de código, eu crio um agente, e ele está pronto e tem todas aquelas características. Eu não preciso implementar nada, né? Ele já vem com tudo isso criado para mim, né? Então, o que acontece? Sabe lá quando a gente falava muito de microserviço, né? Então, outros TDCs, eu que venho desde o TDC 1 lá, né? Todo o TDC, e aí a gente vinha sempre evoluindo, né? Era cloud, depois microserviço, e agora estamos aqui falando de AI, né? A gente consegue fazer a mesma coisa com os mesmos elementos, né, de microserviço. Quem programa bastante aí também sabe que no microserviço lá eu tenho o API Gateway, eu tenho o Discover Service, eu tenho cada elemento que eu tenho, cada microserviço que eu tenho está conectado, né? Então, cada elemento daquele eu consigo fazer uma simulação, fazendo um projeto com um AI, criando um novo agente, ou criando vários agentes, e cada agente se conectando via MCP, né? Para isso, para eu simular um API Gateway junto com o Discover Service, eu posso ter um elemento que também é um agente chamado agente orquestrador, né? Vocês já ouviram falar dele também. Ele é um agente normal, só que ele conecta vários outros agentes. E quando eu mando um prompt para ele, ele consegue via MCP se comunicar com os outros agentes e trazer o que ele precisa. E usando intention, ele consegue saber qual agente ele tem que chamar, tá?
E aí eu fiz aqui um exemplo, né? Claro que eu não tenho uma ideia aqui para mostrar, mas eu fiz aqui um cara simulando uma hamburgueria, né? Que ele tem 12 agentes. A gente tem o cardápio, o pedido, o estoque, cliente, cozinha, integradora, etc. Pensem que cada cara desse é um agente, e cada cara desse tem uma responsabilidade específica, né? O que esses caras fazem? Eles não se conhecem e eles têm que se conversar entre si, né? Cada um deles tem que bater um papo e cada um deles tem que saber fazer o que eles se responsabilizam em fazer, tá? Pô, aqui ficou muito pequeno, né? Mas o que acontece, ó? Eu tenho cada um desses agentes aqui separados, tá? E eu tenho um agente orquestrador, que é o agente principal, que nele eu digo que ele é um restaurante, ele é responsável por receber os pedidos, listar os pedidos, conectar com o marketing, ter um código promocional, etc. E quando eu mando para ele um determinado comando, ele sabe, um determinado prompt, né? Ele sabe qual é a tool que ele tem que chamar, né? E como que esse cara funciona? Esse cara eu posso conectar em qualquer lugar. Posso conectar no WhatsApp, posso ter uma tela para isso, né? Posso ter vários itens. Inclusive, esse cara, como eu uso um framework de agentes, que é o Master AI, ele pode ser conectado em qualquer LLM, porque ele tem o protocolo MCP, que é o protocolo de conexão com qualquer cara, né? Então, basicamente, ó, quando eu disparo um comando para ele, ó, o cliente João pediu um cheeseburger duplos com fritas, ele vai ser cobrado no Pix, manda para a cozinha, separa para o entregador disponível e manda ele entregar em algum lugar. Quando eu mando esse prompt para ele, ele sabe via intention quais são, o agente orquestrador sabe quais são os agentes que ele tem que chamar, né? Então ele mesmo se conecta no agente que ele precisa chamar, tá? Então aqui, por exemplo, pessoal, eu estou numa tela do Cloud Code, tá? Dentro do Cloud Code eu conectei aqui, ó, todos aqueles agentes, né? Os 12 agentes estão conectados aqui, todos eles no protocolo MCP. Então o Cloud Code, se eu quiser conectar, todo mundo sabe que lá no Cloud Code a gente tem a lojinha de conectores lá, MCP, né? Então lá eu tenho CertSign, lá eu tenho Pipefy, lá eu tenho vários projetos. Usando o MCP eles conseguem se conectar na ferramenta, né? Então o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, só que conectando esses projetos. Então, quando eu disparo ali um prompt dizendo, cara, me diz aí como é que estão minhas vendas da semana e monta um gráfico. Ele sabe via intention qual é o agente que ele tem que conectar, via MCP, e ele consegue montar um resultado em cima disso, tá, pessoal? Então, tudo isso via MCP, tudo isso feito com um agente e rapidamente, é um projeto rápido de criar, simples de criar, desde que a gente conheça todas aquelas características ali de um agente, tá? E aqui, ó, eu queria trazer para vocês, né, que alguns exemplos de alguns softwares internos e softwares reais que a gente tem feito usando todos esses conceitos, né? Então, programar ele deixou de ser escrever código e executar, criar agentes, orquestrar inteligência, né? Então, daqui para frente, pessoal, o ideal é que a gente pense como que a gente vai colocar essas características agênticas inteligentes dentro do nosso software. É tudo isso que a galera está tentando descobrir, né? Descobrir lacunas, gaps, oportunidades dentro das empresas para deixar o nosso software mais inteligente, para deixar os processos mais produtivos, para entregar mais rápido e etc, tá? Então é por aí que a gente está indo também, tá? Então o que acontece? Essa nova engenharia de software, então, né? Ele vem com uma arquitetura um pouco diferente, né? A arquitetura que a gente tem que conhecer hoje, ela é uma arquitetura mais agêntica, com esses elementos mais agênticos, né? Então, conhecendo esses elementos de MCP, conhecendo esses elementos de harness, de memória, de RAGA, de multi-agents, né? Que foi falado aqui, muito legal também, que existe um protocolo, inclusive, assim como existe o MCP, que é para conectar um agente via LLM ou via prompt com qualquer LLM, existe um protocolo para se conectar entre agentes, que é o Way-to-Way. Existem outros também, né? Mas esse é um protocolo do Google, conhecido e muito bacana também, para se conectar ali, né? Então, contratos de API, a gente pode ter a API ali, que é uma tool, é uma ferramenta, que o nosso agente vai simplesmente se comunicar a algo que já existe ou algo que eu vou criar. Lembrando que, se eu me conectar a um banco de dados, como a gente geralmente pensa diretamente,
eu posso fazer uma SQL no banco e vir de uma janela de contexto gigante, e aí eu vou gastar todos os créditos da minha empresa, né? E aí, quando eu começo a fazer isso, eu tenho que migrar para um modelo RAGA, que é aquele modelo que eu falei que vocês têm que criar o próprio modelo. Porque quando eu pesquiso e ele pesquisa no meu modelo, ele já traz os resultados sintéticos, né? Como ele pesquisa dentro do meu LLM. Então, eu tenho maneiras de economizar também. Sem contar que ele tem um resultado muito melhor, né, pessoal? Diferente de quando eu pesquiso numa API, né? Ele tem um resultado muito melhor quando eu pesquiso na minha própria LLM, tá? Prompt Engineering, né? Então eu tenho que conhecer tudo isso para melhorar o contexto do meu agente. Um agente é um prompt, então eu tenho que entender como que é essa comunicação do agente para ele estar pronto para responder o que eu preciso. E AI aplicada, que é eu poder colocar tudo isso em produção e funcionar, né? E não ser um software que ficou na POC, como é muitos hoje em dia que a gente tem visto, né? Então, o que acontece? Tá, pessoal? Vou trazer aqui para vocês um exemplo, tá? Esse cara aqui, ó, é uma plataforma de treino de corrida, que ela já está em produção, inclusive, tá? E olha só que interessante. Aqui a gente vai falar um pouquinho também de produtividade, né? Esse cara, essa plataforma, ela vai fazer uma plataforma de corrida onde o treinador faz o treino, as assessorias fazem o treino. No outro lado teria um app para o atleta que vai receber o treino. Tá? Esse cara ele foi estimado em 1 ano e 2 meses para ser desenvolvido, né? E aí a gente conseguiu colocar esse cara em produção muito rápido, muito rápido. Tipo, em 1 mês esse cara já está em produção. É claro que a gente usou muito geração de código e tal, como está todo mundo usando, né, pessoal? Óbvio, mas aqui tem alguns cases muito legais, tá? O primeiro case, além de fazer um app, a gente criou um assistente de WhatsApp que ele substitui o app. Então a gente matou o app. Olha só que interessante. No lugar de criar um app que ele lista minhas corridas segunda, terça, quarta, quinta, eu vou lá no WhatsApp, num bot que a gente chamou de Marlene, e ele tem ali todas as funcionalidades. Marlene era a mulher que trabalhava com o cara da assessoria. Sempre tem uma coisa dessa, né? Então, o que a gente fez? Olha só que interessante. A gente criou todo o back-end do produto, chegou a criar a interface, mas ninguém usa a interface. Todo mundo usa o bot direto, então tu vai correr, tu manda um WhatsApp lá, qual é o meu treino de hoje? Manda um áudio, ele já lista ali para ti, né? Finalizar o meu treino de hoje, ele finaliza o treino para ti, que é a mesma coisa que eu ia fazer clicando aqui, abrindo uma janela e clicando lá e clicando aqui, entendeu? Então sabe aquela ideia que eu vi lá do pessoal que as telas estão acabando e não é mais a ideia de tela, a ideia agêntica agora, né, pessoal? É tu poder, e assim, né? O WhatsApp é muito legal, mas só o Brasil usa o WhatsApp, né? Então não precisa ser no WhatsApp. Isso aqui é um agente, o que tem lá por trás é um agente que está conectado à aplicação. Então eu podia ter uma tela só e o cara conversando para a tela. E no lugar de eu ter uma tela dessa cheia de botão, cheia de coisa, eu ia ter apenas um prompt aqui e ia perguntar o que ele quer fazer. Se ele quer listar treino, se ele quer listar as corridas de Florianópolis, se ele quer listar as corridas do Brasil, se ele quer se relacionar com alguma daquelas corridas. Então, via prompt, lá por trás, o meu agente sabe estar interagindo com a plataforma e faz tudo o que ele precisa fazer, sem eu precisar ter tela, pessoal. Então, esse ponto de matar as telas é uma coisa que eu acho que a gente vai ver cada vez mais. Só que a gente tem um pouco de preconceito com esse negócio. Ah, mas será que o cliente vai saber usar? Cara, depois que ele usar, ele nunca mais vai usar um aplicativo, uma coisa que ele tem que baixar, instalar, clicar em um monte de botão. Então, assim, ó, hoje, no final, eles pedem para encher de funcionalidades isso aqui. Até funcionalidade que não tem. Como a gente já está acostumado a encher de funcionalidade numa tela, né? Só que eu estou enchendo de funcionalidade um agente, pessoal. Isso é muito legal. E eu não mexo em nada de tela. Ele está conversando aqui no protocolo MCP e tudo que eu recebo lá no meu agente é um prompt. Nada mais. Via Intention, eu sei que ferramenta eu tenho que chamar. Eu tenho memória. A memória eu controlo pelo número do telefone origem do cara que conversou comigo. Porque tu tem que saber que a memória do que tu está pedindo é diferente do que tu está pedindo, né? Eu tenho toda a parte de harness ali, por exemplo, quando o cara vai querer finalizar um treino, mudar a data do treino dele, mandar um WhatsApp para alguém, eu tenho alguma confirmação também para não fazer spam. Então eu posso controlar tudo isso, eu programo um agente, eu não programo uma tela. É desenvolvimento orientado a agente, não desenvolvimento programado à tela. É isso que a gente tem que entender também que mudou, e esse é um caso muito legal por isso também, tá, pessoal? Tá? Então, olha só a quantidade de tela que tinha esse negócio, o Kanban, um monte de coisa, o treinador tinha que fazer um monte de treino,
Além disso, né, por mais que seja uma plataforma que o treinador tem que criar o seu treino, a gente também desenvolveu agentes para ele propor um treino para o treinador. Então, o que o cara faz? Ele vê todo o histórico dos teus últimos 14 dias, todo o teu histórico de execução do Garmin, do Strava, do Apple Watch, e tudo que tu tem, se tu tem dor, se tu tem alguma coisa, e já traz uma proposta de treino para o treinador. O agente faz isso. Basicamente, o cara tem 200 corredores, ele tem que só analisar, ver se está tudo certo, e ele libera o treino, né? Então, olha só que legal, tem vários agentes espalhados pela plataforma. E é isso que a gente tem feito bastante também, né? E aplicado tudo isso também, tá? Aqui, por exemplo, né? Esse cara aqui tem um monte de coisas na tela, tá? Mas olha só, ele era um monte de menu, tá? Esses caras aqui, eles chamam agora ERP sem tela. Geralmente um ERP tem 280 botões, né? Esse cara aqui, na verdade, porque os usuários não estão acostumados, né? Porque a ideia inicial era ter um prompt só aqui embaixo, perguntando o que tu quer? Eu quero a nota fiscal do mês inteiro do CPF tal, eu quero saber se tal pessoa está inadimplente, eu quero saber quantos estão inadimplentes. Pior é que o usuário não se acostumou com isso, né? Ele não se acostumou, ele achou isso ruim, porque ele abria, tinha 280 botões, agora ele abriu, tem um prompt ali para ele escrever, e ele não sabe o que escrever. Olha só que interessante, o que a gente teve que fazer? Encher de gráfico para ele na tela. Então, quando ele entra no sistema, ele tem um monte de gráfico, porém, ele fica conversando com a informação dele ali embaixo, ó, né? Então, ele vem ali perguntando aqui, e aqui vem, ó, os últimos prompts que os usuários da plataforma estão mais acostumados a fazer. Então, eu resgato lá do Master, lembra que eu falei para vocês que ele tinha o histórico, a observabilidade dos prompts? Tem um agente que pega os prompts mais feitos, cria a melhor forma de fazer aquele prompt sintetizado, já traz aqui. Então, quando o cara entra, ele clica na pergunta que a galera está mais fazendo. Clientes inadimplentes, né? Quais são as notas fiscais que estão em aberta desse mês? Então, basicamente, tudo que ele fazia via menu, ele faz clicando nas próprias perguntas que os usuários estão fazendo no sistema, pessoal. E aí a plataforma vai aprendendo com as perguntas que são feitas, e as perguntas vão sendo cada vez mais utilizadas. E aí é óbvio, né? As que são mais clicadas, elas também contam, e elas estão sempre no topo de que são mais utilizadas, né? Então, esse também é uma plataforma muito legal, que é ERP sem telas. Provavelmente a metade aqui deve trabalhar com ERP ou CRM, esse tipo de coisa, que tem muito espaço para melhoria, né? Muito espaço. E eu tenho que dar 80 cliques para fazer a mesma coisa, né? Mais legal, tá? Só que isso eu também percebo que o pessoal não está tão pronto para usar, né? Esse mesmo prompt ali, ó, ele usa também o protocolo MCP. Eu posso conectar ele ao Cloud Code e ficar pedindo tudo que eu peço ali, que está na tela do sistema, via Cloud Code, né? Posso fazer lá dentro do Cloud Code. A gente entende o que é isso, né? Só que o usuário final lá é muito difícil ele entender que ele está dentro do Cloud Code falando com o sistema dele mesmo. Então, olha só onde a gente pode chegar, entende, pessoal? A gente pode ir muito mais longe. E ali ele faria coisa que provavelmente nem tem dentro do sistema dele, né? Porque ele vai pegar a informação, vai montar um gráfico diferente, dali ele já pode mandar por e-mail, pode pegar aquela informação, mandar para outro software que também tem um conector MCP e assim por diante. É isso que a gente também está tentando doutrinar também agora o mercado, os usuários, de que isso é possível, de que isso funciona, e que isso não é um vírus, né? Detectado pelos usuários, parece um vírus. Mas os meus dados estão aí dentro da LLM, né? Mais ou menos, né? A LLM está conversando contigo, porque ele está acostumado a estar ali dentro, né? Está acostumado a botar planilha, está acostumado a botar coisas ali dentro, tá? Então a gente tem evoluído muito nesse sentido aqui também, tá? E esse aqui, pessoal, é um outro sistema também, que ele é um SaaS na área da saúde, tá? E aqui ele usa alguns agentes também bem interessantes, tá? Ele é um sistema de laudo médico, né? Então, vocês sabem que o sistema de laudo médico, por exemplo, quando vocês precisam ir lá olhar alguma imagem, que vocês quebraram a perna, ou estão vendo alguma coisa de algum exame, de alguma tomografia de tórax, ou qualquer coisa desse tipo, todo aquele histórico de vocês, ele está armazenado lá dentro do banco de dados via textual, né? O que a gente fez? A gente criou um processo RAGA, criou um dataset próprio com toda aquela informação. E quando o cara vai abrir um caso, pelo histórico do paciente anterior,
por toda a característica que o paciente tem e também com algumas características de leitura da imagem, etc., a gente consegue trazer um laudo mais adequado para o médico, tá? Isso também é muito legal, mas isso não seria possível se a gente não tivesse criado um processo RAGA nosso próprio, que eu não ia conseguir via texto ficar pegando um monte de texto no banco de dados, um monte de PDF, um monte de coisa e fazer isso, né? Então a gente teve que criar um processo próprio, usando o RAGA, ReRAGA e uma série de coisas ali para ele ficar cada vez mais rico, né? E a gente conseguiu fazer isso ter um resultado muito bom para o médico, né? Então, basicamente, o cara também está sendo produtivo, como a gente também é produtivo, né? O que o pessoal fez com o GitHub, por exemplo? Ele indexou todo aquele conteúdo de código e hoje a gente consegue, com um prompt, gerar código. A mesma coisa a gente está fazendo aqui, mas na área médica, com os próprios dados da clínica, com os próprios dados do hospital e assim por diante, né, pessoal? Então, é a mesma coisa, está entregando para uma outra área que entregaram para a gente poder programar mais rápido, tá? Basicamente isso também, né? Não sei se vocês já passaram por alguma situação parecida, mas, de novo, todo mundo aqui tem o que é mais importante dentro das empresas, pessoal, que é o dado. O mais difícil é ter o dado. E o segundo mais difícil é saber criar um mecanismo para gastar menos dinheiro para a gente poder estruturar a consulta em cima daquele dado, né? E aí, assim, pessoal, por exemplo, esse projeto aqui e esse projeto do CRM, eles são projetos bem grandes, tá? São empresas que ali por trás tem N vidas, né? Esse tem N vidas, esse cara tem N assinantes, né? São projetos que têm aí 10 mil, 20 mil usuários ativos, né? Então, assim, se ele não tivesse um resultado, a gente não teria conseguido substituir um monte de menu, um monte de botão, um monte de tela por um chat, por um prompt, né? Então, essa é a parte mais importante que eu queria trazer para vocês, tá? E mais um caso aqui, né? Esse caso que eu trouxe para vocês aqui, da plataforma de corrida, aqui tem um caso muito interessante, até que eu esqueci passei batido aqui e não falei, né? Hoje tem se falado muito também do Vibe Coding, né? Só que o que a gente faz na prática, o programador que está preparado, não é Vibe Coding, né? Vocês fazem o Code Generator, né? Vocês geram o código, mas eu espero que todo mundo faça o que eu faço também, né? Que é ler o que ele está gerando ali, né? E não mandar o PR automático no final, aceitar o PR que o Cloud Code manda, né? Por favor, né? E o que o Vibe Coding faz? Vibe Coding é fechar o olho, botar um fone de ouvido e sair metendo código em produção. Isso é o Vibe Coding, é diferente, né? Então vamos só entender os conceitos para a gente não achar que tudo é Vibe Coding. Não, essa é a grande diferença, tá? O que aconteceu nessa plataforma aqui, né? Infelizmente, e aí vocês podem querer me matar e tá tudo certo, né? É mais fácil pegar um business que é complexo, ensinar um analista de sistema hoje em dia a escrever código, gerar código, né? Do que ensinar um programador a entender aquele business para ele poder gerar o código, tá? Enfim, se tiver alguém para fazer o PR, para fazer o review do código, para entender o que o cara está fazendo e tal, não seria possível a gente liberar uma coisa tão rápida assim, tá? Mas assim, pessoal, eu também participo de um grupo que são os CTOs do Brasil lá, que tem uns 500 CTOs, assim. Tem galera de empresas gigantes lá, né? Infelizmente também não posso ficar citando o nome, mas eles também estão reconstruindo plataformas de 20 anos ali, um pouco no Vibe Code e um pouco no Code Generator, né? Agora que a gente sabe diferenciar, né? Cara, tem coisa que eu não olho, mas eu mando, e tem coisa que eu confio, e tem coisa que eu sei que é menos crítico, se der problema eu posso arrumar depois, né? Então, assim, também tem essa diferenciação, e tudo isso está envolvida no nosso, hoje, meio de trabalho, né, pessoal? Tá? Então, enfim, né, quando eu faço um agente, eu também uso o Code Generator para fazer, né? Só que eu estou escrevendo um agente, é um software um pouco diferente de criar um back-end tradicional. Essa é a diferença, tá? Então, só queria trazer isso para vocês aqui também, tá? E assim, só para finalizar aqui, o nosso livro, A Nova Engenharia de Software com AI, tá? Já está disponível nas lojas aí, né, pessoal? Na Amazon, tá? A gente fala de todos esses conceitos, tá? De agentes, como que eu crio um agente, como que eu economizo token criando agente, quais são todos aqueles conceitos ali que eu falei para vocês, tá? Como que eu uso, por exemplo, o Master AI, que é aquele framework ali, que é um framework também muito produtivo, muito fácil de eu criar agente,
de eu orquestrar agentes, de eu criar um agente orquestrador, de eu criar um multi-agent, de eu usar um protocolo MCP, de eu usar um protocolo A2A, porque ele já tem tudo isso pronto, de eu criar um próprio dataset, usando um Raga, Raga, etc. Então, além de eu já ter tudo isso pronto no livro, a gente escreve o passo a passo para a gente fazer tudo isso também. Por isso, a nova engenharia de software com AI, né? Porque o nosso trabalho mudou, a nossa engenharia de software ela acabou mudando, né? Então, o que a gente se preocupava antes, a gente não se preocupa tanto agora e a gente passou a se preocupar com outros elementos da programação, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, deu bem certinho o meu tempo aí. E quem fizer as 2 primeiras perguntas aí ganha um livro, tá? É isso. Opa, vou eu fazer a primeira pergunta, então que eu tô com o microfone na mão. Não, brincadeira. Foi lá, mas quem tem pergunta? Temos tempo. Posso começar por aqui, se não importa? Mas lá foi o primeiro. Foi o primeiro. Boa tarde, pessoal. Rafael, tudo bem? Rafael, eu entendo, pelo menos foi a minha percepção, né? O que a gente falou aqui tem uma relação direta, voltando lá atrás, falando de insights de ERP, de sistemas. Surgiu o conceito lá de dashboards, né? Enfim, que era trazer uma visualização de negócio, além do input de dados para tomada de decisão e etc. Eu vejo que um pouco do que eu trouxe aqui é a evolução disso. Começamos lá atrás com indicadores, KPIs, aí trouxe a gente veio com os painéis de dashboard, né? Adquirindo esse termo da aviação, etc, painel de controle, e hoje eu vejo parte disso que você colocou aqui como uma evolução disso, ou seja, como eu fiz umas anotações aqui, como uma interface, vamos colocar aqui uma interface conversacional de gestão. Como que tu vê essa questão de comandos conversacionais que alteram dados sensíveis como financeiro? Eu até tinha comentado antes com, acho que o Luiz, como que a gente entende esse mundo daqui 1, 2, 3 anos, a curto, médio e longo prazo? Porque será que chegaremos num ponto em que vamos acabar com as UIs de input de dados, principalmente para negócios mais rígidos para isso, né? E partiremos mesmo para essa dinâmica, o cara lá analista financeiro de uma indústria sentado com o celular, gravando uma nota fiscal, mandando, busca para mim o XML, faz isso mais nessa linha de comando. O que tu pensa sobre? Cara, eu acho que a pergunta é excelente, né? Eu acredito que isso é tudo que o cara lá na ponta quer, né? O que ele não quer é abrir um sistema gigante desses ERPs que tem no mercado aí e dar 800 cliques para ele gerar uma nota fiscal. Com certeza isso ele não quer, né? Então, começando lá de baixo para cima. Mas se ele pudesse mandar um áudio dizendo que ele quer gerar uma nota fiscal para o cliente tal, que acabou de fazer uma compra e já envia por e-mail para mim para algum lugar, para ele seria ótimo, né? Assim como no hospital, quando tu chega lá, tem um RP daquele que para o médico finalizar um laudo que ele tem que dar, ele demora mais tempo do que a avaliação que ele tem lá junto com o cliente, com o paciente, né? Dentro de uma sala, que poderia ser um tempo que ele está gastando contigo, te perguntando se tu está bem, como é que tu está, tocando em ti, que é isso que eles não fazem mais hoje em dia, porque o cara não tem tempo, ele está sendo estrangulado pela quantidade de burocracia que ele tem para fazer. Então, eu acredito que essa é uma tendência que é possível, eu tenho certeza, né? Que é possível, eu tenho certeza. Se a gente vai chegar lá, como eu tenho atuado com vários projetos, como eu tenho mostrado para vocês, pessoal, o que eu percebo é que tem preconceito em cima disso, tu entende? Que é o cara, tá, mas cadê o meu botão? Cadê a minha tela? Como é que eu sei se esse dado está sendo alterado? Que é o que tu falou. Cara, daí tu tem que dar um monte de evidência para o cara que tu volta 10 casinhas para trás, entendeu? Então, eu acho que a gente deveria chegar lá. Mas, claro, como eu te falei ali que a gente tem mecanismo de harness, por exemplo, que é para poder mandar para ele, sabe lá quando tu manda aquele prompt de 8 páginas achando que está arrombando e pede um plano para ele, ele te mostra que está tudo errado e tu não manda ele executar, tu também tem ali dizendo, cara, tu vou fazer um update no teu tal coisa, que tu tem um negócio no coração, é para eu fazer isso? Não. Então ele não faz, entendeu? Então mecanismos a gente tem, tá? A gente só precisa evoluir para acompanhar essa tendência e criar isso. Uma nova era. É o que tu falou. A gente não veio lá de trás, lá desse monte de coisas, a gente vai chegar naturalmente nessa nova era, na minha opinião, tá? Rafael, eu queria puxar
Prazer, Eduardo, Secretaria de Administração aqui do Estado. Eu queria puxar um pouquinho para a parte de professor, né? Eu faço mestrado em computação aplicada e nesse semestre ainda estava aprendendo, fazendo aplicação em C, quase em bloco de notas. Existe ainda, infelizmente, a maior dificuldade hoje do professor conteudista, né? E ele evoluir para esse professor interface na preparação do profissional do futuro. Tu dizer que tem o orgulho de um aluno que levou 3 semanas para fazer um código pequeno e ruim, e hoje em dia ele está totalmente fora do mercado. Eu queria que tu explanasse, porque poucos professores fazem essa meia-culpa, né? E tu trazer uma nova realidade, uma coisa totalmente distópica, e trazer hoje uma transformação dentro da área da educação, e que os próprios professores de desenvolvimento ainda de linguagens ainda estão perdidos, ou não é um desafio maior do que a própria implantação da nova IA nas empresas? Não, com certeza, né? O próprio professor não está preparado para isso, bem colocado, né? O próprio professor está aprendendo, tem muita gente que é resistente, tem a galera na empresa que é resistente, né? O programador que é resistente, o professor é muito mais resistente, né? Só que, cara, no fundo, ele também está ali gerando o trabalho na IA, e aí quando tu vai lá atrás, tu vê os alunos resolvendo o trabalho que tu pediu na IA, então o que tu tem que fazer é acompanhar também, meu amigo, senão tu vai ser atropelado, naturalmente. Se tu está fazendo um card só por semana na tua empresa, tu vai ser atropelado, porque teu amigo está fazendo 25, né? E, cara, tem qualidade sim, já tem números para mostrar que tem qualidade. Tem gente fazendo review e tem qualidade. Então o professor também tem que sair um pouquinho da casinha dele e tem que acompanhar, né? Então, seu programa em C, seu programa em Delphi, seu programa em COBOL, seu programa em qualquer outra linguagem, tem que usar o que tem de bom, né, pessoal? Claro que tem que entender, tem um grande desafio aí, né? Como é que a gente forma uma molecada para ser júnior, né? Como é que a gente forma uma molecada para ser sênior? Hoje em dia tá cheio de vaga de sênior, não tem mais vaga de júnior, né? Como é que tu bota o sênior ali se não tem sênior, pô? Só se tu tirar lá da outra empresa gigante lá e botar ele lá, porque não tem. Então esse é o nosso desafio hoje, que a gente tem conversado muito, né? Então o que eu tento fazer? Cara, eu tento trazer agente, tu vai programar dentro de um agente, é fácil tu criar usar um framework de agente para tu aprender lá, criar uma fórmula de Bhaskara usando o agente, que tu já vai ter MCP, eu já mostro ele mandando um prompt dentro do Cloud Code e executando o programa dele, no lugar de precisar levantar alguma coisa, né? Então tu tem que ter meios para fazer isso também, tá? Pelo menos é isso que eu estou tentando fazer, e aí a molecada vem vem na vontade, assim, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Muito bem. Não temos mais tempo para perguntas, desculpa. Cara, obrigado, Rafael. Pedir uma salva de palmas.